O Fluminense estreou nessa quinta-feira no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Campeonato Brasileiro Sub-23, e a estreia foi feita lá no Nordeste, lá em Pernambuco, mais especificamente no Estádio dos Aflitos, já que o adversário do Fluminense na estreia foi o Náutico. Bem, o Fluminense não só estreou, como estreou vencendo por 1-0. O time, que teve a escalação inicial com Pedro Rangel no gol, Johnny na lateral direita, os zagueiros foram o Davi e o Cipriano, e o lateral esquerdo Marcos Pedro. O Iris e o Isney fizeram ali parte do meio de campo, junto com o João Pedro, camisa 10, Jefferson, camisa 7, John Kennedy, camisa 11 e Samuel, o Granada, camisa 9. Esse foi o time que o Cadu escalou. Bem, os gols foram marcados por John Kennedy aos 38 minutos, vou botar aí inclusive pra gente poder ir acompanhando os gols enquanto eu vou falando aqui. A transmissão foi da FPF TV, né, a Federação Pernambucana. Esse foi o primeiro gol de John Kennedy, ele tenta a jogada individual, perde a bola, num erro do Fabinho, o jogador do Náutico. João Pedro dá um toquinho, recupera a bola, o John Kennedy faz isso aí. Tem a equipe do Fluminense, John Kennedy bateu pro gol, que golaço! Tricolor! Gol do Fluminense! John Kennedy abriu o placar, né, como eu falei, ou seja, com essa abertura de placar aí do John Kennedy, o Fluminense saiu na frente, enfim, um golaço, ele de capitão, inclusive, da equipe, um golaço, mas achei John Kennedy, confesso, no jogo meio individualista demais, e é engraçado que no segundo tempo até entrou um outro John Kennedy no time do Náutico. E, bem, o segundo gol foi marcado nessa jogada aí, no iniciozinho do segundo tempo. O primeiro gol foi com 38, 39 do primeiro tempo, e o segundo gol no início do segundo tempo. Um chutão pra frente do goleiro, a bola caiu lá pelo lado direito. Vamos ouvir aí na narração, né? Passando camisa 10. João Pedro. Passou Johnny. Fez o cruzamento, toque de cabeça! Tricolor! Gol! Samuel Granada, já com a sua comemoração mais tradicional, fazendo o segundo gol do Fluminense numa jogada que começou lá atrás com Pedro Rangel, que passou pelos pés do João Pedro, e o passe mais à frente pro Johnny fazer o cruzamento, e me pareceu até um gol de peito do Samuel Granada, né? A impressão, na verdade, que me deu foi nem que ele tocou de cabeça, né? Tem sido mais um gol de peito. Bem, o Fluminense ganhou por 2-0, está no grupo com o Sport e Botafogo, né? Os dois times também Rio de Janeiro e Pernambuco, e na semana que vem enfrentará o Botafogo, lembrando, são 4 times no grupo, né? O Fluminense na semana que vem enfrentará o time do Botafogo, em Laranjeiras, né? Não sei como vai ser na próxima quinta-feira, no dia 7. Nessa quinta-feira também jogaram Botafogo e Sport, o jogo foi lá no Luso Brasileiro, foi 4-2 pro time do Botafogo. Bem, sobre o jogo dá pra gente comentar, a boa atuação do João Pedro que é um jogador tá emprestado do Vila Nova, né, pro Fluminense. O individualismo de John Kennedy, que só jogou essa partida porque tá suspenso, né, do jogo do profissional do final de semana, então agregou ali ao time, mas obviamente é bom a vitória porque faz o Fluminense dar mais rodagem pra esses moleques, e depois, ao longo do segundo tempo, foram entrando outros jogadores. Ainda sobre a escalação, vale destacar, né, o Cipriano, pra mim, parece um zagueiro que não tem nível ainda do profissional, e outros jogadores, como por exemplo, jogadores que são até pedidos no time profissional, como o Edinho, como o Iago, como o Gabriel Martins, ficaram no banco. O meio de campo, no caso, foi formado pelo Iris, pelo Isney, pelo João Pedro, e até pensando mais à frente, o Jefferson foi um jogador que também... O Jefferson é da geração ali do João Pedro, do Luiz Henrique, aquela geração 2001, né, também, 2001, foi outro que recebeu oportunidade nesse primeiro jogo. Quinta-feira que vem tem jogo, mas ainda tem mais notícia nesse vídeo aqui. Tem notícia sobre ingresso, sócio e também detalhes exclusivos, tá? Sobre a venda de Luiz Henrique. Eles revelam de lá, a gente apura daqui também, né? Enfim, roda aí a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se você gostar aqui do Raiz Tricolor, né, se inscreve aqui no canal. Eu tenho tentado fazer essa abertura um pouquinho diferente, né? Já dei uma notícia de cara, já mostrei gol e tal, e faço essa abertura aqui quase que no meio, né, falando. E um detalhe, tá?
eu tenho feito aqui a propaganda, eu gosto, me mandem, tá? Se vocês comprarem, me mandem. Eu tenho feito a propaganda da Golcase, ó, que patrocina aqui o Raiz Tricolor e tal, que tem as capinhas oficiais do Fluminense, que tem promoção que você compra 4 e só paga 2 de qualquer parada, tudo oficial e personalizado, etc. O link eu vou deixar aqui embaixo. E, ó, me mandaram, o Vitor Ribas, que é padrinho aqui do canal, comprou a capa dele, já chegou, olha como é que chega rápido também, né, bolado. E ele já mandou, essa aí é da camisa número 2 do Fluminense, ali com 9 Vitor Ribas. Se quiser comprar uma 9 Fred, tá podendo comprar também. Fica a dica aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Usa o cupom Raiz Tricolor, que você ganha 10% de desconto, beleza? Além daquele desconto lá de comprar 4, pagar só 2, você ainda, né, ganha um cupom de desconto ainda do Raiz Tricolor aqui. Vou dar aquela moral. Bem, e vamos falando de dar uma moral, e falando nisso, vamos falar sobre público, né? O Fluminense, a cada minuto, vai divulgando praticamente uma nova parcial, e Fred já avisou, né, sobre o jogo contra o Ceará, a atualização, ia quase fazer uma redundância aqui, a atualização mais atual é de 40 mil ingressos vendidos. Muitos relatos de poucos ingressos sobrando, é bem provável, né? Hoje à tarde abriu a venda para quem é Arquiba 60 e Leste Raiz, mas é bem provável de que amanhã, quando abrir para o sócio Guerreiro, que é uma quantidade menor, mas é uma quantidade ainda considerável de sócios do Fluminense, já seja esgotado o ingresso para o jogo contra o Corinthians. Mas ainda tem ingresso para o jogo já seja esgotado para o jogo do Ceará, que é no outro sábado, com a despedida oficial de Fred. Mas uma das despedidas ali que a diretoria do Fluminense quer fazer também é no jogo contra o Corinthians nesse sábado, que ainda tem ingressos. Foram vendidos até agora pouco mais de 30 mil ingressos para essa partida e ainda tem setores disponíveis para Fluminense e Corinthians. Então, se atente, faça a compra do ingresso, porque senão você vai ficar de fora da brincadeira. Você não conseguiu, você é do Rio e não conseguiu ingresso pro jogo. Aí assim, enfim, começa algumas coisas que eu realmente, eu confesso que eu acho engraçado, assim. Gabriel, um querendo ser mais preferencial do que o outro. Todo mundo querendo advogar em causa própria. É tipo, agora com Bia já no final da gravidez, mas enfim, Bia grávida, eu acho engraçado que às vezes eu olho e falo bem assim, pô, você tá grávida, você tem preferencial. Mas a cada ali é uma senhorinha de 70 anos. Quem que merece mais o preferencial? Pô, mas querendo ou não, tem o PCD, que é a pessoa com deficiência aqui, que pô, tá na cadeira de roda, ele também merece. Quem merece mais preferência? Porque aí tá, o cara que tá lá na frente que fala, eu pago sócio há mó tempão e pago sócio mais caro, então eu tenho direito a estar nesse jogo. Aí o cara que tá atrás fala, pô, mas aí então a preferência é o quê? É só o dinheiro? Porque o cara que é novo, que entrou agora no sócio, pagou o ano inteiro, só porque tem dinheiro ele vai nesse jogo e eu que sou Arquiba 60 não vou nessa partida, porque eu tô no 2. Aí o cara que tá atrás desse tá falando meio assim, e eu que sou sócio guerreiro, meu amigo. Olha, 50 anos de sócio já, e não consegui comprar ingresso porque sou prioridade 3. Aí o cara que chegou com o dinheiro entrou na frente. Aí lá atrás desse falando, e eu que não sou sócio, queria ir nessa partida e o Fluminense não vai me possibilitar ir nessa partida. E no final das contas, é tudo uma grande, eu falei disso na live do GE de tarde, uma grande falta de costume, tanto de organização do próprio Fluminense, quanto da torcida, de não ter estádio cheio. Sabe qual foi a última vez que um torcedor do Fluminense, ele botou a camisa do Fluminense dele, foi até o estádio no Maracanã, foi pro Maracanã, chegou lá e falou bem assim, sem ingresso, e ele não conseguiu comprar o ingresso dele na bilheteria e entrar na hora do jogo? Sabe qual foi a última vez que ele recebeu o aviso bem assim, ó? Chegou lá pra comprar ingresso e falaram, não tem mais ingresso, senhor. 2009. No Maracanã foi em 2009. Olha o tempo que a gente... Isso desconsiderando clássicos, obviamente, né? Olha o tempo que a gente não esgota ingresso do Maracanã. A gente não tá acostumado com isso. O torcedor perdeu o costume, o traquejo de comprar antes, de ser sócio. E sabe quando eu bato na tecla aqui, não tô falando do clube nesse momento, tô falando de você aí, que eu bato na tecla, seja sócio, seja sócio. Tem vantagem em ser sócio. Tá aí, ó. Tem vantagem em ser sócio. O cara que é sócio Gabriel, mas eu não tenho a condição e der a preferência pro sócio e não pra mim. Bem-vindo ao capitalismo. É assim que funciona. O sócio que paga mais tem mais direito e o sócio que paga menos tem mais. E o detalhe, mas eu sou sócio há 12 anos, teve um cara que virou sócio ontem e teve a prioridade acima da minha. Sim, porque o benefício que você tem por ser sócio há mais tempo se chama pontos, pra você tentar resgatar por experiências. Essa é a diferença.
E você poderia também ter feito o upgrade e ter comprado antes. Isso tudo é muito difícil de discutir, porque todo mundo só tá olhando o seu lado. E eu, como eu não vou à partida, né, não vou poder ir ao jogo, é muito fácil pra eu olhar de fora e falar, cara, você tá olhando só o seu lado, você tá olhando o de todo mundo. São 60 mil lugares, mais ou menos, pro jogo. E vai faltar lugar pra todo mundo. Sabe quem que vai ter privilégio? Quem é sócio. Então, nada mais o que a gente tá tratando como um negócio gigantesco e absurdo, nada mais é do que uma terça-feira de 2019 do Flamengo. Acontecia todo o jogo, ficava um monte de gente fora. Eu até citei o exemplo lá na live do GE, de que o primo da minha esposa, né, que teve que fazer um outro sócio com o CPF da esposa dele e tal, pra poder subir de plano e conseguir ir em jogo da Libertadores 2019 do Flamengo. Olha só a maluquice, ele nem tinha desconto em ingresso, não. Nada mais é do que o Palmeiras lá atrás, que o cara tinha que ficar indo no Campeonato Paulista pra ele somar pontos, pra na hora que abrisse a venda, ele ter mais prioridade dentro da prioridade dele. Então assim, nada mais é do que a escassez. A gente não tá acostumado a esgotar ingresso, esse é o grande problema. E a gente quer dizer que a culpa é de todo mundo, menos admitir que não foi possível, de que o meu plano não me possibilitou ir nesse jogo, ou que eu dei mole e entrei muito tarde pra comprar. Culpa é de todo mundo, menos, né? Enfim, fica aí só o negócio. Tem ingresso pro jogo de sábado agora contra um Corinthians. Se você não conseguir ir contra o Ceará, vale a pena ir nesse jogo. Grande jogo, inclusive. Lembrando que tem jogo dentro das 4 linhas também, valendo a vaga no G4. Bem, por último, sobre Luiz Henrique. Fiz um vídeo aqui na madrugada de quarta pra quinta, publiquei na quinta pela manhã, com uma notícia lá do B-Soccer falando sobre o Bet e a compra de Luiz Henrique, uma notícia do Pepe Elias, um jornalista espanhol, em que ele dizia que ele contrariava contrariava uma informação que eu tinha trazido de que eram 9 milhões, ele falava, né, de que eram 7 milhões de euros, contra a minha informação de que era 9 milhões de euros a venda de Luiz Henrique, o fixo, e ele falava em cerca de 6 milhões de euros variáveis, e eu tinha falado em cerca de 4, mas enfim, o total era 13 do mesmo jeito, e ele detalhava essas variáveis. Aliás, ele não detalhou, ele disse uma variável. Ele só tinha colocado a variável de que uma parte desse valor, segundo ele 6 milhões de euros, mas eu apurei outro valor, vou falar já já, era relativo ao Betis ser campeão da Champions League com o Luiz Henrique jogando. E aí, enfim, eu fui apurar isso, obviamente, fui tentar entender melhor e saber outros bônus, quanto que era esse valor, e consegui chegar até a informação. No total, vamos lá, até para atualizar essa informação, consegui agora com uma outra fonte um número diferente. Foi quase que nem eu nem você, pelo que eu entendi. Mas o que essa fonte me falou é até uma fonte diferente do que tinha me falado da primeira informação de 9 milhões. Falou que era 8 milhões fixo. E de que seria esse 9, essa informação talvez tivesse vindo, porque tem um bônus que ele deve atingir já nos primeiros 6 meses. Então, a princípio, isso. Mas vamos lá, vamos para a segunda parte. Então, seria 8 milhões fixos. E que talvez a informação pode ter saído errada de lá do Bet, porque pode ser que tipo, o primeiro depósito tenha sido 7 milhões, enfim, tenha entendido errado isso. Mas a informação que eu tenho, trazer a informação que eu tenho, 8 milhões fixos com 5 milhões variável. Dito isso, quanto que são esses 5 milhões variáveis? Primeira pergunta que eu fiz é, quantos bônus são? São mais ou menos 10. A informação que eu consegui que são mais ou menos 10 bônus, 10 variáveis. Ou seja, mais ou menos 10, vamos estabelecer 10 aqui então na conta, para 5 milhões, dá a entender de que cada variável é de 500 mil euros, o que vai bater com uma outra informação que eu consegui. Esses bônus são individuais e todos de performance, a maioria, na verdade, quase tudo, de performance do Luiz Henrique. Ou seja, X gols na La Liga, X gols na Champions, X jogos na La Liga, por exemplo, X jogos na Champions. A maioria é de desempenho do Luiz Henrique. E, obviamente, que tem de desempenhos do Betis também, como, por exemplo, ser campeão da Champions League. Outra pergunta que eu fiz também. De quanto é esse bônus do Betis ser campeão da Champions League? Se o Betis for campeão da Champions League e o Luiz Henrique jogar, esse bônus é de 500 mil euros. É muito baixo. Aí você fala, Gabriel, mas é muito baixo porque ele é dificílimo de ser atingido. O Betis tem um total de 0 títulos da Champions League. Então, obviamente, esse é um tipo de bônus que dificilmente vai atingir.
Ou seja, dá pra gente considerar de que não vai bater 13 milhões, vai chegar a 12 milhões e meio no máximo. Talvez tenha um outro 500 mil euros ali também que seja do Betis ser campeão de La Liga. Assim como, provavelmente, como eu falei no outro vídeo, deve ter lá que é bem assim, ele jogar 10 partidas pela La Liga. E o Fluminense, né, vai bater. Isso aí, obviamente, é especulação. Ou seja, repetindo a informação, tem muitos bônus que são individuais, de performance do Luiz Henrique. São cerca de 10 bônus, 10 variáveis. Um deles, que a gente sabe, que a gente tem certeza, eu confirmei essa informação, é o título da Champions League do Betis com o Luiz Henrique, e esse bônus é de 500 mil euros. Ou seja, devem ter cerca de outros 10, 9 bônus ali, todos mais ou menos nessa fase ali. Vamos lá. Qual que é o outro ponto? A questão do percentual que o Fluminense ficou. Se ele chegar lá e o Betis vender ele rápido, por exemplo, dá o exemplo aqui de que pode acontecer, que é ele jogar 6 meses no Betis, voar, e no meio da temporada, ou no final da temporada que vem, ele tendo completado 2 bônus só, por exemplo, porque o Betis não joga Champions League, né? Completado 2 bônus, ele ser vendido. Se ele for vendido, o Betis não paga esse resto de bônus. Né? Por exemplo, vamos dizer que ele completou 1 milhão de bônus lá na primeira temporada dele. Aí o Betis paga 1 milhão pro Fluminense. Vai inteirar 9 milhões, vão faltar 4 milhões de bônus ainda. Se o Betis vender, ele não paga esses 4 milhões. Mas ele paga os 15% da venda que ele fizer para um outro time. Ou seja, para a gente saber o valor exato da venda de Luiz Henrique, a gente precisa esperar um bom tempo. Pelo menos até ele sair do Betis. Porque enquanto ele estiver no Betis, ele ainda pode aumentar o valor. Vamos dizer que daqui a 10 anos, Luiz Henrique fez história no Betis. E daqui a 10 anos, Luiz Henrique foi campeão da Champions League com o Betis. Mudou o futebol nacional, mundial inteiro. Entra 500 mil euros, aumentou a venda de Luiz Henrique. Assim como, se ele chegar em 6 meses, ele já for vendido e o Fluminense já receber esses 15%, a gente já sabe o valor exato. A gente só pode garantir exatamente o valor da venda de Luiz Henrique quando ele for vendido, porque é aquele óbvio, né? Se eu vendo 10% de uma empresa por 1 milhão e eu seguro... Aliás, eu vendo 90% de uma empresa por 1 milhão. Eu seguro esses 10%. O dono dessa empresa valoriza muito a empresa. E ele faz uma venda depois que os outros 10% ali que me sobraram rendem 10 milhões, eu vendi a empresa por 11 milhões. Mesma coisa Luiz Henrique. Ou seja, tá aí informação para vocês. O bônus de ser campeão da Champions League equivale a 500 mil euros apenas. E os outros valores ali, né, os outros bônus são cerca de 10 e totalizam 5 milhões de euros, diferente da informação que eu tinha trazido lá atrás na época da venda. Ou seja, o valor fixo foi... Conforme eu tinha falado lá que já era baixo, 9 milhões, o valor fixo foi menor do que aquele valor. Enfim. É isso, tá aí informação pra você no final dessa quinta-feira. Eu não sei se eu vou zoar, cara. Eu não sei se eu vou zoar nesse vídeo, que esse vídeo sai. Mas tá acontecendo uma coisa chata no Independência. Valeu.